Fala rapaziada, beleza? O conteúdo de hoje talvez seja muito esclarecedor para muitas pessoas, da mesma forma que é para mim. E eu andei percebendo isso, mas eu acreditava que era só uma tendência, talvez da minha cabeça ou real. E agora eu percebi que é fato. Eu vou contar para vocês uma tendência que vem acontecendo, que pode ser oportunidade de negócio para muitas pessoas. E que se você é essa pessoa, então você tem dentro de si aquela persona que você tem que atrair. Eu falo das pessoas que são mais solitárias. Por exemplo, muitas pessoas, eu não sei se você já percebeu, mas o mundo ele teve um certo momento que ele caminhou muito para as redes sociais e onde as pessoas se conversavam muito por Facebook e Instagram. E houve uma época que era muito fácil você ter seguidores no Instagram. Tipo assim, a pessoa assistia seu conteúdo, gostava e seguia. Facebook é a mesma coisa, esses grupos do Facebook. A pessoa assistia, gostava, seguia. Hoje em dia parece que todas as redes sociais elas estão igual ao TikTok. 1.000 pessoas assistiram, 2.000 pessoas assistiram e talvez mil gostaram. Mas dessas 1.000 que gostaram, nenhuma delas segue. Aí o seu vídeo tá lá, né? O seu Reels ou seu vídeo do TikTok tá 2.000, 3.000 e nenhum seguidor. Parece que os donos, né, das redes sociais, eles pegaram esse público que seguia, era muito público seguindo uma pessoa só, e eles fatiaram esse público para diversos outros novos criadores de conteúdo. Então a rede social não ficou muito nichada numa pessoa só, que era às vezes um famoso, alguém que já participou do BBB, algum empresário. Tipo assim, a pessoa quer seguir um empresário que é exemplo aqui no Brasil. Aí tem muitos empresários que são muito melhor que, sei lá, Pablo Marçal. Mas todo mundo seguia o Pablo Marçal e pagava muito para estar nos eventos dele. Então, o que eu vejo? Agora parece que tá mais fácil, às vezes, um criador de conteúdo de 50.000 seguidores ter tanta relevância quanto um produtor de conteúdo de 100.000 seguidores e de 1 milhão. Talvez de 1 milhão ainda não, mas porque conforme o mercado muda, a mente das pessoas não muda junto, ela muda atrás, né? Então talvez as pessoas enxerguem essa pessoa que tem 1 milhão de seguidores como mais relevante, mas não necessariamente. Às vezes o conteúdo de uma pessoa que tem 10.000 seguidores seja tão denso, tão mais bem explicado e tão mais complexo e didático do que aquela pessoa que vende a superficialidade, né? A gente vê muito, tipo, empresários de não sei quantos milhões de seguidores vende só a superfície do conteúdo dele e a profundidade, a parte profunda do conteúdo ele deixa no curso, que é pra vender, entendeu? Vocês estão ligados do que eu tô falando? Aí parece que as redes sociais, todas elas, fatiaram esse público e para diversos criadores de conteúdo. Então meio que é como se ele tivesse abrido as portas. Então qualquer pessoa agora que quer criar conteúdo, talvez seja uma boa fase. E não só criar conteúdo, porque tem muitas pessoas que vão criar conteúdo e ainda assim vão dar errado. A pessoa ela tem que atingir aquele nicho certo, né? Tipo, todos os anos tem uma tendência e um nicho que as pessoas geralmente costumam seguir para fazer o negócio delas dar certo. Então, por exemplo, hoje qual é uma das maiores dores hoje que as pessoas sentem, né? É o fato do Brasil, em geral, virou um lugar só para você sobreviver, e às vezes nem isso, que a nossa moeda não vale praticamente nada em comparação a outras moedas mais caras, né? Tem moedas muito piores do que o nosso Brasil, mas você pega o estilo de vida aqui no Brasil, parece que ou você come ou você conquista as coisas, não dá para fazer os dois. Parece que você tá sobrevivendo
a um nível hard e vai ficar nisso por anos, entendeu? Por isso que muitas pessoas estão saindo do Brasil. E além do fator econômico, entra o fator relacionamentos, né? Hoje o homem ele é cobrado muito para bancar tudo, para fazer as outras pessoas felizes, para colocar todo mundo à frente dele e ele se colocar por último. Parece que o cara tem que carregar uma responsabilidade, às vezes que não faz sentido, né? Aquele novo pensamento de entrar num emprego bom, conquistar um currículo legal, um segundo grau para poder crescer na empresa, não é válido hoje em dia, né? As empresas mesmas elas assumem que tipo, não é porque você tem um segundo grau, fez uma faculdade, que você vai crescer, né, na empresa. Depende muito da faculdade que você fez. Mas mesmo assim não é garantia, faculdade não é mais garantia de dinheiro. Então tudo que a gente achava que era o certo, hoje já não vale mais de nada. E com tudo isso vem uma frustração por parte de todo mundo, né? Porque se nós, que somos homens, às vezes a gente trabalha em 3 empregos, faz tipo, tem um emprego fixo, aí tem uma renda extra e tem aquela última renda ali que dá um dinheiro de vez em quando. A gente que rala, 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 tenta economizar o máximo, não tá conseguindo, entendeu? Imagina essas mulheres aí, às vezes mãe solteira que fica dependendo de macho pra criar os filhos, e dependendo de Bolsa Família, ou dependendo de coisas assim, do tipo, que às vezes não são pessoas que não conseguem andar com as próprias pernas. Imagina como está a situação dessas pessoas. Muitas pessoas também, muitos homens, eles não estão querendo mais formar família e nem ter relacionamentos. Então, essa cultura de relacionamentos que a gente tinha antigamente já não existe mais. E as pessoas elas estão mais sozinhas. Então, lembra que eu falei no começo do vídeo que se você tiver uma dessas características, existe uma possibilidade de você ganhar dinheiro? A característica é se você cresceu sendo uma pessoa um pouco mais sozinha. Por exemplo, eu tive irmão gêmeo, né? Então, eu tive ele do meu lado a vida inteira. Então, assim, eu não fui tão sozinho assim. Mas eu não fiz amizades, tá ligado? Eu cresci sendo uma pessoa mais sozinha, eu não me identificava. Às vezes era uma tendência aqui e ali e as pessoas se animavam, tipo, queriam estar sempre dentro do assunto. E eu nunca fiz muita questão, porque muita das coisas que as pessoas gostam pra mim não fazia sentido. Enfim, é um sentimento de solidão que eu tenho comigo desde pequeno, que hoje eu aprendi a aceitar. E muito dessas pessoas que sentem isso também, às vezes elas querem se explicar para os outros. E quando elas desistem de se explicar para os outros, às vezes elas ficam tentando se justificar para si mesmas. Ah, eu sou assim porque minha infância foi dessa forma, igual eu fiz agora há pouco. Eu sou desse jeito porque aconteceu isso no passado. E quando você aceitar que você é desse jeito porque você simplesmente é desse jeito, tipo, você é uma pessoa que é diferente, aí talvez a partir desse momento você comece a se destacar, porque você não se justifica nem pra ninguém e às vezes nem pra si mesmo. Você aceita a sua diferença e segue o barco, entendeu? E essa característica sua é a característica de muitas pessoas. Por mais que às vezes a gente fala, a pessoa que é mais. Eu não sei se você já viu, se vocês já viram esses conteúdos do YouTube. Tipo, o escolhido, você foi chamado pra viver o extraordinário, sei lá, umas paradas meio de vender um sonho, sabe? Essas pessoas que se sentem sozinhas, elas sentem tanto que tem alguma coisa de diferente com elas, que tem pessoas realmente que acreditam que elas foram escolhidas por alguma coisa, pra alguma coisa, entendeu? Elas acreditam que existe alguma coisa espiritual que chama elas pra alguma coisa, só porque elas se sentem diferentes. Esse vídeo vai ficar confuso, porque eu não sei explicar tão bem, mas quem souber entender vai entender. Na verdade, essa pessoa, ela mordeu uma isca de uma pessoa que já entendeu isso há muito tempo.
o mercado dessas pessoas que são solitárias. É por isso que já tentaram derrubar o Xvideo, o Pornhub lá, OnlyFans, e não derruba nunca. Se eu não me engano, o OnlyFans ele tem 20 funcionários e ele é uma das empresas que mais faturam. Então, tipo assim, o faturamento da empresa tá aqui e o nível de funcionários tá aqui. Então, assim, é uma empresa que acumula muito dinheiro, muito patrimônio. Porque elas entenderam que a solidão e as pessoas que são solitárias, elas têm uma dor muito forte e pode ser resolvido às vezes com um negócio tão raso, tão fácil de produzir, entendeu? Tem gente que ganha dinheiro vendendo vídeos pornô, mas de inteligência artificial, não são nem pessoas. E não é só sobre bater uma punheta e já era. Porque senão era fácil, era só você abrir um site aí que é gratuito, que todo mundo sabe, e já era, entendeu? Mas não, as pessoas preferem assinar o OnlyFans e mandar mensagem lá no privado. Então a pessoa, ela quer se sentir vista. Ela não quer só ver, ela quer se sentir vista. E mostrar pra aquela pessoa que, ó, eu pago o seu conteúdo, ou eu tô aqui, entendeu? Parece que quanto mais o grau de proximidade, melhor. Então se você conseguir inventar um produto ou inventar um aplicativo do tipo, não tô falando pra você criar um próximo X vídeos, mas pode ser várias coisas. Tem muitas pessoas que se juntam pra. Tem gente que paga acompanhante, né? Não é nem pra sexo ou nada, é só pra acompanhar a pessoa, pra ir numa festa ou pra sair. Tem gente que paga pra entrar num grupo de amigos, às vezes que vão viajar junto, ou só pra conversar sobre assuntos em comum. Tem pessoas que pagam pra estar próxima de outras pessoas, às vezes por estar próxima, só pra conversar, pra ter alguém com que ela se identifique. Então, acredito que essa é a dor que a gente tem que focar nos próximos anos. Porque às vezes a gente olha algumas notícias e fala assim: ah, a nova geração agora tá low profile, a gente não tá querendo se aproximar muito das redes sociais, quer viver mais o mundo real. Mas não é não. Muitas pessoas, elas até fazem isso, mas elas ainda assim se sentem muito solitárias. E muitas delas ainda e talvez sempre estarão presas na internet. Então a gente tem que focar nessa dor, nesse público. É uma informação relevante. Não tenho nenhum produto, tá ligado? Pra vender sobre pra eles, pra essas pessoas. Mas talvez eu consiga no futuro. Eu acredito que essa tendência aí não vai sumir. Igual o relacionamento, tem gente que vende terapia de casal, existe há muito tempo já. É, terapia de casal, grupos de essas pessoas que, como é que chama, mano? Alcoolismos anônimos, sei lá, mano. É, alcoólicos anônimos, não sei, um negócio lá que as pessoas que elas se juntam, né? Várias pessoas que têm problema com álcool ou com cigarro ou com outros vícios, elas se juntam para discutir sobre a superação dos seus vícios, né? E para ela sentir que também que tem outras pessoas que estão com ela sofrendo a mesma batalha. Então eu acredito que o dinheiro está nessas pessoas que são solitárias. Até porque uma pessoa que é solitária, às vezes não sustentou o relacionamento, ela economiza mais dinheiro. Ela pode gastar com você, né? Talvez sim, talvez não. Depende muito do seu produto. Mas eu falo isso porque é uma oportunidade, tá ligado? Talvez eu foque nisso nos próximos anos. Mas como eu não. É sempre a mesma desculpa, né, mano? Eu falo assim, eu não tenho tempo. Mas eu tenho tempo sim. Só que eu tô dando prioridade pra outras coisas, tá ligado? E agora é meio-dia e meia. Eu vou sair meio-dia e 50. Só vou terminar de comer minha comida aqui e vou trabalhar. E é isso, rapaziada. O conteúdo de hoje foi esse. Se você se identificou e se você é esse tipo de cliente, estude a sua dor e transforme ela num produto. Não sofra sozinho, sofra pelo menos os dessa dor para você ganhar dinheiro.
entendeu? Se você é uma pessoa que se sente sozinha e sabe que essa dor existe, então você sabe muito bem como uma pessoa que se sente sozinha pensa, entendeu? Eu, apesar de ter crescido um pouco mais. Eu não cresci sozinho, mas eu cresci com esse sentimento. Eu. Eu superei até, mas. Eu não sei tão explicar esse público assim. Porque eu não tô no nível ainda, entendeu? De se sentir sozinho. Eu sempre fui, mas eu sempre fui bem com isso, entendeu? Nunca. É tipo assim, agora vamos cortar, tô muito sozinho e é isso, tá ligado? E a vida é o fim e acabou. Não, tá ligado? Também nunca fui assim. Mas é isso, rapaziada. Tem gente que é. E tem gente que tá tão desesperada que quer tirar o dinheiro do bolso para alguém que resolva o problema delas. Nem que seja uma solução rasa, né? Como OnlyFans. Às vezes a pessoa não tem a audácia e a. Audácia não, né? A coragem de resolver a própria vida e gasta com superficialidade só para resolver aquele problema raso de forma imediata ali naquele momento. Então, o assunto foi esse. Foca nisso, foca nesse público. E se você é esse público, tenta não pegar a isca de quem tá tentando te vender essa solução. E se você um dia descobrir a solução, vende ela, mano. Vende ela. E talvez você não fique milionário, mas você vai fazer uma renda, tá ligado? Talvez o suficiente pra você comprar um carro, uma moto, ou dar entrada num apartamento, se você quiser, sair do aluguel um dia. Né? Não sei como é que tá a sua situação aí. Mas é isso. O vídeo de hoje foi esse, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Eu acredito que isso é uma informação muito relevante pra quem sabe usar, mas não é pra todo mundo, tá ligado? Falou, tamo junto, mano.